Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de número 9 e hoje eu gostaria de entrar com vocês no eixo tocar. Apenas relembrando, iniciamos no eixo ouvir, com atividades direcionadas à escuta e à percepção auditiva. Depois entramos no eixo cantar, com jogos e atividades que visavam a utilização da voz, seja ela voz falada ou cantada. E agora entramos no eixo tocar. Esse eixo, a princípio, parece exigir um alto grau de conhecimento técnico, com um domínio amplo da linguagem musical e até mesmo uma formação específica em música por parte dos educadores. E se falarmos em criação, em composição, improvisação, assusta ainda mais, não é mesmo? Isso acontece porque a gente tem uma ideia de que criar algo em música é tarefa apenas para aqueles que já dominam perfeitamente essa linguagem. Claro que a técnica e o conhecimento musical, eles são importantes. Porém, será que eles são mesmo imprescindíveis para se fazer música? O fazer musical, ou seja, compor, improvisar, criar, ele está realmente subordinado à técnica? Para tentar responder essa questão, é importante mencionar algumas mudanças que ocorreram na forma de se ensinar música. A educação musical ela não permaneceu à margem das grandes transformações que ocorreram ao longo do século XX. E já nos anos iniciais surgiram educadores que trouxeram importantes inovações no campo do ensino de música. Esse início representou uma verdadeira revolução na prática educativa, propondo uma ênfase nas necessidades dos alunos e não mais no objeto dos estudos. Ou seja, era um olhar direcionado às especificidades dos alunos e às dificuldades que esses alunos enfrentavam. Alguns educadores surgiram nesse período. Dentre eles, a gente pode citar nomes como Dalcroze, Kodaly, Edgar Willems, Carl Orff e Suzuki. Esses educadores, eles são conhecidos como a primeira geração de educadores. A partir da década de 50, na mesma época que compositores como Pierre Schaeffer e Stockenhausen, eles traziam novas técnicas para a produção musical, surgem na Europa e na América do Norte educadores que buscavam trazer à prática do ensino de música procedimentos desses compositores de vanguarda. A ênfase era uma ênfase no som e em suas características, privilegiando a criação e a escuta ativa. Essa é a chamada segunda geração de educadores musicais. E aqui a gente pode destacar George Self, Boris Porena, John Painter e Murray Schafer. Os educadores da primeira geração influenciaram os das gerações seguintes. E novos métodos, modelos, abordagens de ensino foram desenvolvidos, cada qual com a sua perspectiva e ênfase colocada neste ou naquele aspecto. Com essas ideias, surge uma nova maneira de se ensinar e de aprender música. Essa nova educação musical tem por base alguns princípios básicos. Eu vou citar 3 deles. O primeiro, que a experiência musical intuitiva ela deve preceder qualquer forma de conceituação, ou seja, o fazer vem antes da teoria, a prática vem antes da teoria. 2, que a criança ela deve ter oportunidade de criar. E 3, que na educação musical deve haver prazer. Outro fator semelhante entre essas abordagens pedagógicas é a democratização do ensino de música, no sentido de que se defende de que todos podem e têm o direito de aprender música, não apenas aqueles que possuem supostamente habilidades inatas, dons. Essas propostas representam
a base do que a gente entende hoje por práticas criativas. Inclusive, é o nome do nosso curso modular, Práticas Criativas na Sala de Aula. Mas voltando ao nosso eixo, tocar. O objetivo aqui, claro, não é o ensino de instrumento. Esse não é o papel da educação musical na escola regular, nem uma formação técnica das crianças. O objetivo desse eixo é criar situações nas quais as crianças elas façam música tocando um instrumento. Com instrumentos convencionais, caso, óbvio, estejam disponíveis, mas também com instrumentos criados por elas próprias, com objetos do uso cotidiano, com uso da parte do corpo, com percussão corporal. A primeira etapa das atividades de tocar, ela parte da escuta. Assim, os eixos ouvir e tocar, eles estão super entrelaçados. O início, ele deve ser a exploração sonora desses instrumentos, desses objetos. Essa exploração do som e das suas características, como altura, duração, intensidade e timbre, é o nosso ponto de partida. Outra fase importante é definirmos qual é o nosso objetivo. Isso depende muito das especificidades de cada turma, de cada contexto, mas é importante definir o que a gente vai fazer, o que vai ser realizado. Faremos uma sonorização de história, ou faremos um pequeno grupo com instrumentos percussivos para acompanhar ritmicamente uma canção, faremos jogos de improvisação, enfim. Há muitas possibilidades, mas temos que definir bem o que nós queremos. Hoje eu vou sugerir aqui 2 atividades. A primeira atividade ela está voltada à exploração dos objetos, dos instrumentos. A ideia é a seguinte, que sentados em roda, cada criança com um objeto sonoro, com um instrumento, ela apresente aos colegas alguns sons que conseguiu criar ou conseguiu achar nesse seu instrumento, nesse seu objeto, e que queira mostrar, compartilhar com a classe. Podem ser realizadas mais de uma rodada e podemos pedir aos alunos para que, em cada uma delas, mostrem novas possibilidades sonoras, novos sons. Também é legal instruí-los dizendo para que busquem diferentes gestos para produzir esses sons. Como é que você conseguiu chegar nesse som? Foi raspando o objeto, esfregando, batendo, amassando, ou seja, diferentes gestos produzem diferentes sons. A ideia é explorar as mais diferentes possibilidades sonoras, lembrando que tudo parte da escuta e da exploração sonora dos objetos e instrumentos. É como se a criança fosse criando um repertório de sons com aquele objeto, com aquele instrumento que ela escolheu e montando esse repertório de sons para que ela possa usar numa criação, numa composição. A segunda atividade é uma atividade de sonorização. A ideia é, como o nome já diz, sonorizar, ou seja, criar um material sonoro para acompanhar a contação de uma história. Na verdade, pode ser uma história, mas também pode ser uma poesia, um texto, um artigo de jornal, enfim, o que a imaginação mandar. Primeiro, a gente lê essa história, esse texto, e já vai observando ali quais os momentos ou passagens desse texto são, digamos assim, mais sonoros. Depois, partindo sempre da escuta e da exploração dos objetos, desses instrumentos disponíveis, podemos definir os timbres e os efeitos sonoros que a gente quer usar em cada uma dessas partes escolhidas da história. Algum aluno pode, por exemplo, ler o texto enquanto a sonorização é feita. Ao fazer essa sonorização, é interessante gravar. Assim, ao ouvir a gravação, a turma pode perceber o que ficou legal, o que poderia ser melhorado, enfim. É também um trabalho de escuta atenta e direcionada.
O fazer musical, ele envolve muito mais elementos do que a técnica de execução vocal ou de um determinado instrumento. Está associado à criação, às formas de experimentação, ao sentir e perceber o macro e o micro universo. É importante que a gente assuma uma postura que defenda a autonomia dos alunos, que incentive a criatividade nas aulas, que estimule a experimentação, que incite um aprendizado baseado na escuta, enfim. É importante que a gente assuma uma postura que defenda uma educação musical com base em práticas criativas. Bom, é isso, pessoal. Coloque em prática essas atividades e a gente se vê numa próxima aula. Até mais!